Pessoal, tudo bem? Eu sou Delan de Castro, bem-vindos a mais um novo vídeo, Giro de Notícias aqui no nosso país, novamente lá em Brasília, para ser mais preciso. Tivemos uma cópia do Tio França, exatamente. Homem preso por tentar invadir o STF, polícia achou bomba com suspeito. Nós temos um problema muito sério no nosso país, porque essa turma extremista, alucinados, querem realmente de fato fazer a justiça brasileira como se fosse sua própria, né? Ou seja, eu não gosto, vou lá com um artefato explosivo e vou dinamitar o STF. E isso a gente sabe muito bem que essa narrativa de inimigo que o STF tem e foi vendido para boa parte desses extremistas foi por culpa do Bolsonaro e seus aliados. Eles querem atropelar a justiça brasileira e as nossas próprias leis. Veja o caso do Bolsonaro querendo até acabar com a lei da ficha limpa. Ele mesmo próprio veio em redes sociais querendo acabar, porque ele está realmente sendo imputado pela lei da ficha limpa, além dos processos criminais que ele irá responder. Essa turma realmente de fato não respeita as leis e encontrou no STF e seus ministros um inimigo ideal para eles poderem agir, para poder satisfazer a maluquice deles. Aqui a matéria da UOL traz a seguinte informação. O que aconteceu? O suspeito pulou a cerca do tribunal e tentou entrar no prédio na última quarta-feira. O homem, que não teve nome revelado, proferiu diversas ameaças, ofensas e hostilizações a ministro do Supremo, segundo a Polícia Federal do DF. O homem foi preso 2 dias depois da invasão. Ele foi encontrado ontem em sua casa, em Samambaia, na região metropolitana de Brasília. Após a investigação aponta que ele planejava ações extremistas. Os agentes fariam apenas buscas e apreensões, mas o suspeito resistiu à abordagem e tentou agredir os policiais. A Polícia Civil do Distrito Federal afirma então que fez o uso moderado da força e prendeu em flagrante por resistência e desacato. Veja bem, eu quero chamar aqui a atenção de vocês como este bandido, este safado, esta pessoa age quando as forças policiais vão em sua casa. Não é só ele não. Está aí nas redes sociais repleto de vídeos de bolsonaristas, extremistas, que quando recebe a Polícia Federal, ou Civil e até a própria militar em sua residência, eles começam a atacar não respeitando a autoridade policial. Eles não respeitam nem as leis, imagine a autoridade policial. Então esse cara aqui ainda tentou resistir à abordagem, agredindo os próprios policiais, que são pais e mães de família que estão lá fazendo o seu serviço, estão lá cumprindo as ordens, as leis. O cidadão promove um crime e não quer que a polícia vá em sua casa. Primeiramente foi para fazer busca e apreensão. Ele resistiu, ele agrediu e desacatou. E ainda foi encontrado explosivos com ele. Aí vocês querem o quê? Depois pedir anistia para esse tipo de pessoas? Não existe anistia para esse tipo de pessoas. Parabéns à Polícia Civil do Distrito Federal por ter feito essa abordagem. Parabéns à Justiça Brasileira por ter prendido mais um terrorista, porque quem vai com bombas ao Supremo Tribunal Federal não está a fim de querer fazer festa junina, porque nem em junho a gente está para comemorar as festas juninas. Ele queria realmente um atentado que poderia vitimar vidas inocentes de pais e mães que trabalham, que estão lá realmente prestando serviço ao Estado brasileiro. E a gente precisa dar um basta e dizer não, não tem anistia para essas pessoas. Anistia para esse tipo de pessoa que anda com bombas querendo explodir as instituições, provocar morte de inocentes? Eu aposto que você, um cidadão de bem mesmo, sem ser bolsonarista, cidadão mesmo, não compactua com essa ação de terroristas, de malucos que querem colocar em nosso país uma situação de estado de sítio provocando esse tipo de atentado. Tem que estar preso mesmo e sem anistia. Aqui uma outra informação, a gente tem a nova presidente do Tribunal Superior Militar, avalia que Bolsonaro usou as Forças Armadas e prejudicou a credibilidade da instituição. De fato, Bolsonaro corrompeu militares. Primeiramente, chamando para trabalhar no governo, altos salários. Já tinha salários. Você sabia que os militares são aquilo que a gente chama de passivo obrigatório? Todo mês, faça chuva, faça sol, a gente tendo o que comer em casa ou não, o salário deles estão garantidos. E é alto, viu? Muito alto. Você é trabalhador e trabalhando na escala 6 por 1, chegando a trabalhar até 12 horas por dia para ganhar um salário mínimo, essa turma, e a gente tem que ser bem sincero, que pinta meio fio, que não faz nada, porque nem as fronteiras do nosso país são resguardadas de forma correta,
ganhar altos salários para depois pescar com a cara do brasileiro. Então, a presidente do STM chega aqui e fala que o Bolsonaro realmente prejudicou a credibilidade da instituição. Maria Elizabeth Rocha pondera que, embora o ex-presidente tenha se valido deste apoio, alguns oficiais de fato se beneficiaram e muito do protagonismo ganhado pelo governo, tanto que uns se tornaram até deputados, senadores, governadores, vereadores, prefeitos, enfim. Olha só o que o Bolsonaro fez. Né? Pegou essa roma de gente que já não tinha boas intenções e enfiou na política. Eleita presidente do Superior Tribunal Militar, o STM, a ministra Maria Elizabeth Rocha criticou, na noite de sexta-feira, a passagem do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL pelo Planalto, ao afirmar que as Forças Armadas foram usadas pelo ex-mandatário na avaliação da magistrada. A movimentação que ocorreu, pois o antigo chefe do Executivo não tinha uma base parlamentar de apoio que pudesse indicar para os cargos de alto escalão, comprometeu a credibilidade da instituição. Palavras da presidente do STM. Bolsonaro prejudicou as Forças Armadas, é tanto que nem bolsonaristas hoje apoiam as Forças Armadas, a ala da direita, porque simplesmente não tiveram realmente, de fato, coragem de dar o golpe, devido a comandantes que estavam lá, que diz que se Bolsonaro insistisse no golpe, seria preso. Então a gente viu aqui, de fato, as palavras da presidente Maria Elizabeth, firme e forte, falando sobre a passagem do Bolsonaro na presidência da República, que manchou a imagem das Forças Armadas, descredibilizando. Bom, os bolsonaristas ficaram felizes quando o ministro Cristiano Zanin e o próprio Flávio Dino poderiam, de fato, se afastar no processo lá que pode julgar o Bolsonaro, a condenação e a prisão. Porque estariam impedidos, porque foram indicados para o cargo de ministro pelo presidente Lula. Então, sendo assim, os ministros Cássio Nunes e André Mendonça estariam impedidos de participar do julgamento contra o Bolsonaro, porque foram indicados por Bolsonaro. E todo mundo sabe que seria 2 votos favoráveis para que Bolsonaro não pudesse ser condenado. Então, quando o presidente do STF, o ministro Barroso, vem e fala e nega impedimento e libera Dino e Zanin para julgar o caso do Bolsonaro, é porque, de fato, nós estamos vendo uma ação aonde o STF, principalmente, foi vítima. Não é um ministro. É uma instituição que foi vítima dos ataques bolsonaristas, dos ataques de Bolsonaro. Então, é aceitável que todos possam participar do julgamento. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, liberou os colegas Flávio Dino e Cristiano Zanin para participarem da análise de acusação contra os 34 denunciados pela PGR por tentativa de golpe de Estado. Barroso negou pedidos das defesas, incluindo o do ex-presidente Jair Bolsonaro, um dos denunciados, para que os 2 ministros indicados pelo presidente Lula fossem afastados do processo. Os reclamantes alegaram que os 2 já processaram ou atuaram em causas contra o ex-presidente da República denunciado. E aí o ministro Barroso vem e fala, no caso de Dino, cuja reclamação das defesas cita que foi ministro da Justiça do governo Lula na época dos atos antidemocráticos, no dia 8 de janeiro de 2023, Barroso transcreveu na decisão argumentos do próprio ministro. Jamais atuei em investigações sobre os eventos do dia 8 de janeiro. Na condição de ministro da Justiça, possuía apenas a atribuição de supervisão administrativa da Polícia Federal, sem interferir na atividade finalística, alegou ele. Não subsiste em qualquer causa que impeça a análise técnica de fatos relacionados ao argumento como provado ou em outros processos nos quais ele próprio figurou como parte ou interessado, concluiu Dino. E aí a gente vai ter o ministro Flávio Dino e o ministro Cristiano Zanin participando do processo de acusação e condenação do Jair Bolsonaro e daqueles outros que estavam envolvidos. Não tem escapatória, sem anistia, não adianta chororô, vamos parar com mimimi. Essas foram aqui as informações que a gente trouxe para vocês, mais informações aqui sobre esses processos que está acontecendo no nosso país e outras informações também do cenário geopolítico e geoeconômico a gente traz para vocês. Obrigado, galera! Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma análise sobre o cenário internacional. Comenta aqui embaixo e compartilha suas ideias. Até a próxima!